E, aproveitando o gancho, se me permite, sim, pode falar. Essa agenda dos indocumentados é ainda mais urgente em função do que todos, eu imagino, já saibam, que é a decisão do governo irlandês de regularizar os estrangeiros em situação, enfim, sem documentação irlandesa, né? Então é um programa que foi já anunciado no ano passado, ele entrou em vigor ainda no final de janeiro, ele vale por 6 meses. Então, durante 6 meses, qualquer estrangeiro que preencha os requisitos mínimos, e os mínimos são basicamente morar 4 anos, entre 3 e 4 anos, dependendo do status familiar, né? Claro, não ter problemas sérios com a justiça, nem a polícia, e, portanto, poderem ser legalizar. Agora, para isso, ela precisa ter documentos básicos, ela precisa dizer, eu sou quem sou, provar. E, para isso, é importante o documento do país de origem. E, por isso, esse trabalho de obter a documentação brasileira é fundamental para que essas pessoas possam dar o passo seguinte. Eu, inclusive, nos meus contatos com as autoridades migratórias no ano passado, precisamente porque eu sabia desse problema e dessa natural, digamos, suspeita das pessoas, uma das minhas preocupações foi pedir às autoridades irlandesas que assegurassem que os brasileiros que iniciassem o processo, digamos, no mês de fevereiro, março, não ficassem condicionados a essa janela de 6 meses para completar o processo. Por quê? Porque, em alguns casos, o processo de obter a documentação brasileira demora. Né? Porque você tem uma série de documentos para você ter, digamos, uma situação plenamente satisfatória. Desde título eleitoral, situação com o serviço militar, tem várias coisas. E tem pessoas que, enfim, o tempo passou e realmente perderam o contato, às vezes tem até dificuldade em localizar no Brasil quem possa ajudar a obter documentação. Enfim, estamos aqui, temos cartilhas sobre isso, temos vídeos que explicam, já fizemos webinars com entidades locais que trabalham, explicando passo a passo de tudo que tem que ser feito. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para reiterar esse pedido, né? Esse estímulo para que as pessoas procurem, se não a embaixada, procurem pessoas da comunidade em que elas confiam. Um líder religioso. Líder religioso também, vários. Nós temos contato com vários, católico, protestante, tudo. Que procurem essas pessoas, porque essas pessoas certamente têm contato com a gente. Então, se você não quer dar esse primeiro passo, procure uma liderança da sua confiança, da comunidade, diga qual é o seu problema, que você terá o seu caso atendido. A embaixada está aqui para isso. Então, reiterar essa questão e insistir que aproveitem a oportunidade, porque se a pessoa não iniciar o processo e não der entrada, não quer dizer que concluiu o processo. Para ela dar entrada no processo de regularização na Irlanda, ela não precisa do documento brasileiro. Mas para concluir, sim, ela precisa. Então, o que nós conseguimos é ganhar uma sobrevida. Se ela der entrada no processo, aquilo vai continuar em aberto por um período razoável enquanto ela busca o seu documento brasileiro. Agora, se ela deixar passar aquele prazo, aí fica muito mais difícil, né? Quando a Irlanda tem uma proposta de legislação dessa, isso é um assunto particular da Irlanda. Eles consultam alguém de fora? O que eu queria saber, assim, as embaixadas internacionais teriam algum dizer nessa legislação? Bem, a decisão de fazer isso é uma decisão soberana do país. Até porque é uma decisão complexa, né? Porque você, na verdade, você está fazendo uma anistia. E uma anistia sempre tem aspectos favoráveis e desfavoráveis. É claro que parte do pressuposto de que a vasta maioria das pessoas que estão em situação irregular são pessoas de bem, pessoas que querem contribuir para o país, pessoas que estão aqui contribuindo, né, para o bem-estar e que, portanto, é legítimo que a situação dela, seja por que razão, seja regularizada. Agora, como isso é implementado, quais são os critérios, aí sim há um espaço. Tanto é que eu
como eu acabei de comentar com você, uma das propostas que eu fiz para as autoridades e que foi atendida, eu não sei se outros propuseram também, mas eu propus, foi de que se criasse essa janela para que os brasileiros pudessem dar entrada no processo e não ficar preso aqueles 6 meses, né? Mas que eles tivessem um tempo razoável para providenciar a documentação brasileira sem interromper o prazo de vigência do processo de regularização aqui. Tem outros elementos menores, o número de anos, levar em consideração o status familiar, levar em consideração que às vezes o indivíduo saiu daqui, ele estava irregular, mas saiu daqui durante a pandemia. Mas ele tinha um vínculo, ou ele estava estudando, ou até trabalhando, né? E que, digamos que ele tinha restabelecido a vida dele aqui, ou tinha uma parte importante da vida dele aqui. Então, que as autoridades façam e fizessem um levantamento assim criterioso, caso a caso das pessoas. E eu acho que eles têm uma abertura e nós temos um diálogo com as autoridades para, enfim, na medida do possível, colaborar para que casos limites, e sempre há casos limites, né? Por um dia ele não completou os 3 anos. Tá bom, mas e aí? Como é que fica, né? Então, quer dizer, eu não posso assumir a responsabilidade e nem querer dizer para as autoridades irlandesas o que elas vão ou não vão fazer. Mas eu tenho condições de trazer argumentos, descrever situações, trazer testemunhos sobre as pessoas, né, que possam ajudar o governo, na medida que ele puder e quiser, exercer alguma flexibilidade, né?